Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. E quero fazer uma leitura relacionada a uma live que tem aqui no canal. Então, depois dessa leitura, você já pode correr ali para a aba de vídeos ao vivo aqui do canal e encontrar a live Israel e Estratégias de Guerra nas Redes com Francine Oliveira. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da live para você ir direto para lá depois dessa leitura. Então, eu quero ler um trecho deste livro aqui maravilhoso e necessário de Judith Butler, Caminhos Divergentes, Judaicidade e Crítica do Sionismo. Gente, Judith Butler arrasa. Então, vamos lá para a nossa leitura? Quero ler um trecho do capítulo 5 que fala: o judaísmo é sionismo? Ou Arendt e a crítica do Estado-nação. Está claro que o sionismo é uma maneira pela qual a religião entrou na vida pública, embora existam maneiras obviamente antirreligiosas de pensar o sionismo, inclusive maneiras de definir a judaicidade como critério da cidadania israelense, que não tenham referências religiosas explícitas. Na verdade, a categoria judaico mostra-se complexa nesses debates, uma vez que a lei rabínica define a judaicidade para um direito do Estado aparentemente secular, que em outros aspectos se diferencia enfaticamente da lei rabínica. Como essa ambiguidade afeta as discussões mais gerais de religião e vida pública que parecem nos acompanhar tanto nos tempos de hoje? Sem dúvida, precisamos ter muito cuidado ao nos referirmos à religião na vida pública, pois no fim talvez não seja possível falar sobre religião como uma categoria nesse sentido. Dependendo de qual religião tivermos em mente, sua relação com o público será diferente. Na verdade, é uma variedade de posições religiosas sobre a vida pública e uma variedade de modos de conceber a vida pública em termos religiosos. Se começamos perguntando sobre a religião na vida pública, corremos o risco de apenas preencher a categoria religião com uma variedade de religiões específicas, enquanto a esfera da vida pública, de algum modo, permanece estável, fechada e fora da religião. Se a entrada da religião na vida pública é um problema, então aparentemente pressupomos um quadro de referência em que a religião tem ficado fora da vida pública. Nossa pergunta é como ela entra e se ela entra na vida pública de uma maneira justificada ou garantida. Mas se essa é a suposição vigente, parece que antes precisamos perguntar como a religião se tornou privada e se o esforço para torná-la privada foi realmente exitoso. Se uma pergunta implícita dessa investigação pressupõe que a religião pertence a uma esfera privada, temos primeiro de perguntar qual religião tem sido relegada ao privado e qual, se é que alguma, circula sem questionamento na esfera pública. Talvez então tenhamos de iniciar outra investigação, a saber, uma que diferencie entre religiões legítimas e ilegítimas, ou seja, entre as que consideramos dar apoio implícito a uma esfera pública secular e as que consideramos ameaçar a vida pública secular. Ou, de maneira equivalente, uma investigação que diferencia as religiões consideradas provedoras das precondições culturais do público, como o cristianismo, cujos símbolos circulam livremente dentro do que é público, e as consideradas ameaçadoras à fundação da vida secular, cujos símbolos que circulam dentro do que é público são vistos como ostentosos ou ameaçadores para a própria democracia. Se a esfera pública é uma realização protestante, como afirmaram diversos estudiosos, então a vida pública pressupõe e reafirma uma tradição religiosa dominante como a secular. E se há muitas razões para duvidar do que o secularismo é mesmo tão liberto de seus constituintes religiosos, como se diz ser, podemos perguntar se essas compreensões sobre o secularismo também se aplicam, de certo modo, a nossas afirmações sobre a vida pública em geral. Em outras palavras, além de já estarem dentro da esfera pública, algumas religiões também ajudam a estabelecer uma série de critérios que diferenciam o público do privado. Isso acontece quando algumas religiões são relegadas do lado de fora, seja como privado ou como uma ameaça ao público como tal, enquanto outras funcionam para dar suporte à esfera pública e delimitá-la.
Se a distinção entre público e privado depende fundamentalmente da proibição protestante de privatizar a religião, então a religião, ou uma tradição religiosa dominante, subscreve o próprio quadro de referência dentro do qual estamos agindo. Isso, de certo, constituiria um ponto de partida bem diferente para uma investigação crítica sobre a religião na vida pública, uma vez que tanto o público quanto o privado formariam uma relação disjuntiva que, num sentido importante, estaria na religião desde o começo. Meu objetivo não é repetir as perguntas sobre o secularismo já muito bem esclarecidas por Talal Assad, Sabah Mahmood, Michael Warner, William Connolly, Charles Taylor, Janet Jacobson, Ian Pellegrini e Charles Hirschking. Tendo como base esses novos estudos, fica claro que a secularização pode ser uma maneira transitória de a religião sobreviver. Sempre temos de fazer a seguinte pergunta: de qual forma e de qual caminho de secularismo estamos falando? Meu intuito é primeiro afirmar que qualquer generalização que fizermos sobre a religião na vida pública será suspeita desde o início, se não pensarmos sobre quais religiões estão pressupostas no próprio aparelho conceitual, principalmente se esse aparelho, incluindo a noção de público, não for entendido à luz de sua própria genealogia e de seus projetos de secularização. O sentido de secular é diferente quando nos referimos a um judeu secular, não a um católico secular. Embora se presuma que ambos se afastaram da crença religiosa, pode haver outras formas de pertencimento que não presumem ou não requerem a crença. A secularização pode perfeitamente ser uma maneira de a vida judaica continuar sendo judaica. Também cometemos um erro se igualamos a religião com a crença, e então ligamos esta a certas afirmações especulativas sobre Deus, uma presunção teológica que nem sempre serve para descrever a prática religiosa. A tentativa de distinguir entre o status cognitivo da crença religiosa e o da crença não religiosa não leva em consideração que, com muita frequência, a religião funciona como matriz da formação do sujeito, como quadro de referências integrado ao sujeito e por ele mobilizado para avaliações, e como modo de pertencimento e de prática social corporificada. É claro, o princípio legal da separação entre Estado e religião assombra todos os nossos raciocínios aqui, mas há muitas razões para pensarmos que a concepção jurídica é insuficiente para servir de quadro de referência para entendermos as questões mais amplas da religião na vida pública. Também são insuficientes as discussões sobre símbolos e ícones religiosos, que têm gerado controvérsia generalizada sobre os direitos garantidos pela primeira emenda, de um lado, e a proteção das minorias religiosas contra a discriminação e a perseguição de outro. Entro nessa disputa com outro problema, a saber, a tensão que surge entre religião e vida pública quando a crítica pública da violência do Estado israelense é vista como antissemita ou antijudaica, o que acontece com bastante frequência. Só para constar, gostaria de deixar claro que algumas dessas críticas realmente usam a retórica e o argumento antissemita, e por isso devem ser combatidas de maneira absoluta e inequívoca. Mas as críticas legítimas, que são muitas, não fazem isso. Entre essas estão as críticas da violência do Estado israelense, que surgem de dentro das lutas judaicas por justiça social, que são diferentes das lutas por justiça social apenas para os judeus. A oposição judaica ao sionismo acompanhou as propostas fundadoras feitas por Theodor Herzl em 1897, no Congresso Sionista Internacional da Basileia, e nunca mais parou desde então. Criticar a violência do Estado, exemplificada pelo sionismo, não é ser antissemita, nem certamente ter ódio a si mesmo. Caso contrário, a judaicidade seria definida em parte por não gerar uma crítica da violência de Estado. E sei que esse termo ainda precisa ser explicado. É justificada por valores judaicos entendidos em termos não comunitários. Essa pergunta se impõe porque quem critica aberta e publicamente a violência do Estado israelense, muitas vezes, em certas circunstâncias, quase sempre, é considerado antissemita ou antijudaico.
Mesmo assim, criticar aberta e publicamente essa violência é, de certo modo, uma exigência ética obrigatória, seja para o quadro de referência judaico-religioso, seja para o não religioso, pois ambos sustentam elos necessários com movimentos mais amplos contra esse tipo de violência do Estado, por conseguinte, judaicos e afastando-se da judaicidade ao mesmo tempo. É claro, você já percebeu um segundo grupo de dilemas introduzidos por essa formulação. Como Hannah Arendt deixou claro em seus primeiros escritos, a judaicidade nem sempre equivale ao judaísmo. E como deixou claro no desenvolvimento de sua posição política sobre o Estado de Israel, nem o judaísmo nem a judaicidade necessariamente levam à adoção do sionismo. Meu objetivo não é repetir a afirmação de que os judeus divergem entre si quanto ao valor do sionismo, a injustiça da ocupação ou o poder de destruição militar do Estado israelense. São questões complexas e existem muitas controvérsias sobre elas. Tampouco pretendo dizer simplesmente que os judeus são obrigados a criticar Israel, embora, na verdade, eu acredite que sejam, ou melhor, que sejamos. Dado que Israel age em nome do povo judeu, coloca-se como legítimo representante do povo judeu, existe uma luta em torno do que é feito em nome do povo judeu, e por isso há ainda mais razões para reivindicar essa tradição e ética a favor de uma política que valorize a justiça política e social acima de um nacionalismo que depende fundamentalmente da violência militar para se manter. A tentativa de estabelecer a presença dos judeus progressistas corre o risco de se balizar por determinadas presunções identitárias e comunitárias. Uma delas se opõe a toda e qualquer expressão do antissemitismo antijudaico, e a outra reivindica a judaicidade para um projeto que busca desmantelar a violência do Estado israelense e a institucionalização do racismo. Essa forma particular da solução é contestada, no entanto, se considerarmos que essa crítica é obrigatória em diversos quadros éticos e políticos. Além disso, como tenho tentado demonstrar, a judaicidade pode e deve ser entendida como um projeto anti-identitário, na medida em que podemos dizer até que ser judeu supõe assumir uma relação ética para com o não-judeu, e isso decorre da condição diaspórica da judaicidade, segundo a qual a vida em condições de igualdade em um mundo socialmente plural é um ideal ético e político. De fato, se a tradição judaica relevante para empreender uma crítica pública da violência do Estado israelense tem a coabitação como norma de socialidade, então é necessário não só estabelecer uma presença pública judaica alternativa, distinta do American Israel Public Affairs Committee, a AIPAC, Comitê de Assuntos Públicos Estados Unidos-Israel, que falamos nas lives, né, aqui no canal, tanto com a Francine Oliveira quanto com o Wellington Barbosa, é claro, mas também do J Street, ou um movimento judaico alternativo, para citar alguns, Jewish Voice for Peace, Voz Judaica pela Paz, Independent Jewish Voices, Vozes Judaicas Independentes, no Reino Unido, Jews for Justice for Palestinians, Judeus pela Justiça para os Palestinos, mas também afirmar o deslocamento da identidade que requer a judaicidade, por mais paradoxal que isso possa parecer à primeira vista. Só assim poderemos entender o modo de relacionalidade e ética que permeia alguns entendimentos históricos e religiosos essenciais sobre o que é ser judeu. No fim, não se trata de especificar a ontologia do judeu em contraposição a algum outro grupo cultural ou religioso. Temos todas as razões para suspeitar de qualquer tentativa de fazer isso. Antes, trata-se de entender a própria relação com o não-judeu como uma maneira de configurar a religião na vida pública dentro do judaísmo. A questão não é simplesmente se dispersar geograficamente, mas derivar da existência dispersa uma série de princípios que possam fornecer uma nova concepção de justiça política. Essa concepção implicaria uma doutrina justa sobre os direitos dos refugiados e uma crítica dos modos nacionalistas de violência de Estado que sustentam a ocupação, o confisco de terras e a prisão política e o exílio dos palestinos. Envolveria também uma ideia de coabitação cuja condição de surgimento seria o fim do colonialismo de repovoamento. Dito de maneira mais geral,
É com base nesse conceito de coabitação que a crítica da violência ilegítima do Estado-nação pode e deve ser realizada, sem exceções. E esse é um pequeno trecho deste livro importantíssimo e necessário, Caminhos Divergentes, Judaicidade, Crítica do Sionismo, por Judith Butler, que recomendo veementemente, e vou deixar na descrição aqui dessa leitura, não só os dados dessa leitura para você procurar nas suas redes de busca um exemplar dele para você adquirir e fazer a sua leitura, mas também vou colocar na descrição o link das 2 lives que falamos sobre Israel e estratégia de guerra nas redes, com Francine Oliveira, e Israel e Palestina. Eu e o Wellington Barbosa trazemos essas questões aqui para vocês. Então, antes de vir aqui começar esses ataques rasos de Twitter, de rede social, você está sendo antissemita, você está sendo antissemita, vai estudar, vai pesquisar, vai se aprofundar, para a gente ter uma conversa responsável e madura sobre essas relações que são necessárias de serem refletidas e discutidas com responsabilidade. Tá bem? Fica aqui a grande dica de leitura da semana. Uma ótima semana para você e boas leituras.